Daniel Goleman. Inteligência emocional. A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Capítulo 16. Ensinando as emoções. Segunda parte. Tudo tem seu tempo certo. Quando psicólogos desenvolvimentistas e outros mapeiam o surgimento das emoções, têm condições de ser mais específicos sobre exatamente quais lições a criança deve aprender em cada ponto no desenrolar da inteligência emocional, quais déficits duradouros são prováveis naqueles que não dominam as aptidões fundamentais na hora adequada e que tipo de terapia pode compensar o que foi perdido. No programa de New Haven, por exemplo, as crianças menores têm lições básicas de autoconsciência, relacionamentos e processo de decisão. Na primeira série, os alunos sentam-se em círculo e rodam o cubo dos sentimentos, que tem palavras como triste ou excitado em cada lado. Quando chega a sua vez, descrevem um momento em que tiveram esse sentimento, um exercício que lhes dá mais certeza na associação de sentimentos a palavras e ajuda na empatia quando ouvem outros com os mesmos sentimentos que eles. Na quarta e quinta séries, quando as relações com os colegas assumem uma imensa importância em suas vidas, eles têm lições que ajudam a amizade a funcionar melhor, empatia, controle de impulso e da raiva. A aula de aptidões para a vida sobre interpretação de emoções e expressões faciais que os alunos da quinta série da escola Trope testavam, por exemplo, é essencialmente sobre empatia. Para controle de impulso, exibe-se com destaque um cartaz com um sinal de trânsito de 6 etapas. Sinal vermelho. 1. Pare, se acalme e pense antes de agir. Sinal amarelo. 2. Diga qual é o problema e como você se sente. 3. Estabeleça uma meta positiva. 4. Pense em muitas soluções. 5. Tente prever as consequências. Sinal verde. 6. Siga e tente o melhor plano. A noção do sinal de trânsito é invocada regularmente quando a criança, por exemplo, está para atacar furiosa, ou retraída num descontentamento por alguma ofensa, ou cai em prantos por ter sido provocada, e proporciona um conjunto concreto de passos para lidar com esses momentos carregados de uma forma mais comedida. Além do controle dos sentimentos, aponta um caminho para uma ação mais eficaz. E como uma maneira habitual de controlar o impulso emocional mais rebelde, pensar antes de agir com base nos sentimentos pode evoluir numa estratégia básica para lidar com os riscos da adolescência e mais além. Na sexta série, as lições se relacionam mais diretamente com as tentações e pressões de sexo, drogas ou bebida que começam a entrar na vida dos jovens. No segundo grau, quando os adolescentes se veem diante de realidades sociais mais ambíguas, enfatiza-se a capacidade de adotar múltiplas perspectivas, a nossa e as dos outros envolvidos. Se o garoto está furioso porque viu a namorada conversando com outro, diz um dos professores de New Haven, sugerimos que imagine o que está se passando do ponto de vista deles também, em vez de simplesmente entrar num confronto. Alfabetização emocional como prevenção. Alguns dos mais efetivos programas de alfabetização emocional foram desenvolvidos em resposta a um problema específico, notadamente a violência. Um desses cursos de alfabetização emocional inspirados na prevenção que mais rápido cresce é o Programa de Solução Criativa para Conflitos, adotado em centenas de escolas públicas da cidade de Nova York e em outras em todo o país. O curso de solução de conflito enfoca como resolver brigas no pátio de recreio, as quais podem se transformar em tiros como os que mataram Ian Moore e Tyrone Sinclair, no corredor do ginásio Jefferson, disparados por um colega de classe. Linda Lantieri, fundadora do Programa de Solução Criativa para Conflitos e diretora do Centro Nacional desse método, sediado em Manhattan, o vê como uma missão que vai além da prevenção de brigas. Ela diz: o programa mostra aos estudantes que eles têm muitas opções para lidar com conflitos, além da passividade ou agressão.
Mostramos a eles a futilidade da violência, substituindo-a por aptidões concretas. As crianças aprendem a garantir seus direitos sem recorrer à violência. São aptidões para a vida toda, não apenas para aqueles mais inclinados à violência. Num dos exercícios, os alunos pensam um único passo realista, por menor que seja, que poderia tê-los ajudado a solucionar um conflito que tiveram. Em outro, encenam uma irmã mais velha que está fazendo o dever de casa e se irrita com o som do rap que a irmã menor está ouvindo. Aborrecida, a maior desliga a fita, apesar dos protestos da menor. Todas as crianças da turma pensam em todas as possibilidades para resolver o conflito, de uma forma satisfatória para as duas irmãs. Uma chave para o êxito do programa de solução de conflitos é estendê-lo para além da sala de aula, até o pátio e a lanchonete, onde é mais provável que os ânimos se acirrem. Para isso, alguns alunos são treinados como mediadores, um papel que podem começar a exercer ao final do primário. Quando surge a tensão, os alunos podem procurar um mediador para ajudá-los a resolvê-la. Os mediadores de pátio aprendem a lidar com brigas, provocações e ameaças, incidentes interraciais e outros potencialmente incendiários da vida escolar. Os mediadores aprendem a mostrar seus pontos de vista de uma forma imparcial. A tática inclui sentar-se com os envolvidos e fazê-los ouvir um ao outro sem interrupções nem insultos. Os dois devem se acalmar e expor as respectivas posições. Depois o mediador pede que eles parafraseiem o que o outro disse para que fique claro que de fato ouviram. Depois tentam soluções com as quais os dois lados podem conviver. As soluções muitas vezes são na forma de um acordo assinado. Além da mediação numa determinada disputa, o programa ensina os alunos a pensar, em primeiro lugar, de forma diferente sobre os desacordos. Como diz Angel Pérez, treinado como mediador na escola primária, o programa mudou minha maneira de pensar. Antes eu pensava, ora, se alguém me provoca, se alguém me faz alguma coisa, a única solução é brigar, fazer alguma coisa para descontar. Depois que participei desse programa, penso de forma mais positiva. Se me fazem alguma coisa ruim, eu não retribuo da mesma forma, tento solucionar o problema. E ele acabou disseminando a técnica em sua comunidade. Embora o foco do programa de solução criativa para conflitos esteja na prevenção da violência, Linda Lantieri considera que há uma missão mais ampla. Sua opinião é que as aptidões necessárias à prevenção da violência não são algo à parte de todo o espectro de competência emocional saber, por exemplo, o que estamos sentindo ou saber controlar os impulsos ou lidar com a mágoa é tão importante para a prevenção da violência quanto para o controle da raiva. Grande parte do treinamento se relaciona com questões emocionais básicas, como reconhecer uma gama mais ampla de sentimentos e poder nomeá-los. Quando descreve os resultados de seu programa, Linda observa com muito orgulho tanto o aumento de consideração entre as crianças, quanto a queda nas brigas, humilhações e xingamentos. Uma convergência semelhante de alfabetização emocional ocorreu com um grupo de psicólogos que fez um trabalho com jovens cujas trajetórias de vida eram marcadas pelo crime e pela violência. Dezenas de estudos desses garotos, como vimos no capítulo 15, mostraram um sentido claro do caminho que a maioria tomava, começando da impulsividade e da rapidez com que se encolerizavam nos primeiros anos de escola, passando pela rejeição social no fim do primário, até juntar-se a um círculo de outros como eles e iniciar orgias de crime nos anos de curso médio. No início da idade adulta, grande parte desses garotos já eram fichados na polícia e estavam voltados para a prática de atos violentos. Quando foram discutidas as intervenções capazes de desviá-los do caminho que conduz à violência, a opção foi, mais uma vez, por um programa de alfabetização emocional. Um desses, criado por um grupo do qual fazia parte Mark Greenberg, da Universidade de Washington, é o currículo PATAS, sigla de Parents and Teachers Helping Students, pais e mestres ajudando alunos.
Embora os que correm o risco de chegarem ao crime e à violência sejam os que mais precisam desse ensinamento, o curso se estende a toda uma classe, evitando qualquer estigmatização de um subgrupo mais perturbado. Mesmo assim, as lições são úteis para todas as crianças. Entre elas está, por exemplo, aprender nos primeiros anos de escola a controlar os impulsos. Sem essa aptidão, as crianças têm problema especial para prestar atenção ao que se ensina, e ficam para trás no aprendizado e nas notas. Outra é reconhecer os próprios sentimentos. O currículo do Patas tem 50 lições sobre diferentes emoções, ensinando as mais básicas, como felicidade e raiva, às crianças mais novas, e depois tocando em sentimentos mais complexos como ciúme, orgulho e culpa. As lições de consciência emocional incluem como monitorar o que eles e os outros em volta estão sentindo e o mais importante para os inclinados à agressão, como reconhecer quando alguém é de fato hostil, e quando nós é que estamos supondo a hostilidade. Uma das lições mais importantes, claro, é o controle da raiva. A premissa básica que as crianças aprendem sobre esse tipo de sentimento, e todas as outras emoções também, é que é legal ter todos os sentimentos, mas algumas reações são corretas e outras não. Aqui, um dos instrumentos para ensinar autocontrole é o mesmo exercício de sinal de trânsito usado em New Haven. Outras unidades ajudam as crianças com suas amizades, um contrapeso da rejeição social que pode facilitar o caminho para a violência. Repensando as escolas. O ensino pelo ser. Comunidades que se envolvem. Como a vida em família não mais proporciona a crescentes números de crianças uma base segura na vida, as escolas permanecem como o único lugar a que a comunidade pode recorrer em busca de corretivos para as deficiências da garotada em competência emocional e social. Isso não quer dizer que as escolas, sozinhas, possam substituir todas as instituições sociais que muitas vezes já estão ou se aproximam do colapso. Mas, como praticamente toda criança vai à escola, pelo menos no início, este é um lugar que pode proporcionar às crianças os ensinamentos básicos para a vida que talvez elas não recebam nunca em outra parte. Alfabetização emocional implica um mandado ampliado para as escolas, entrando no lugar de famílias que falham na socialização das crianças. Essa temerária tarefa exige duas grandes mudanças: que os professores vão além de sua missão tradicional e que as pessoas na comunidade se envolvam mais com as escolas. Se há ou não uma classe explicitamente dedicada à alfabetização emocional importa muito menos do que como se ensinam essas lições. Talvez não haja outro tema em que a qualificação do professor seja mais importante, uma vez que a maneira como ele lida com a classe é, por si mesma, um modelo, uma lição de fato de competência ou incompetência emocional. Sempre que um professor responde a um aluno, 20 ou 30 outros aprendem uma lição. Há uma seleção natural do tipo de professor que gravita para cursos como esses, porque nem todos possuem o temperamento adequado. Para começar, eles precisam se sentir à vontade para falar sobre sentimentos, nem todos são ou querem ser assim. Pouca coisa ou nada na educação padrão dos professores os prepara para esse tipo de ensinamento. É por essa razão que os programas de alfabetização emocional, normalmente, fornecem aos professores em perspectiva várias semanas de treinamento especial na técnica. Embora muitos professores possam relutar no início a enfrentar um tópico que julgam tão estranho à sua formação e rotinas, há indícios de que, uma vez que se dispõe a tentar, a maioria fica mais satisfeita do que aborrecida. Nas escolas de New Haven, quando os professores souberam que iam ser treinados para dar os novos cursos de alfabetização emocional, 31% disseram que relutavam em fazê-lo. Após um ano dando os cursos, mais de 90% disseram que estavam satisfeitos, e que queriam voltar a dá-los no ano seguinte. Uma missão maior para as escolas.
Além do treinamento do professor, a alfabetização emocional amplia nossa visão acerca do que é a escola, explicitando-a como um agente da sociedade encarregado de constatar se as crianças estão obtendo os ensinamentos essenciais para a vida. Isto significa um retorno ao papel clássico da educação. Esse projeto maior exige, além de qualquer coisa específica no currículo, o aproveitamento das oportunidades, dentro e fora das salas de aula, para ajudar os alunos a transformar momentos de crise pessoal em lições de competência emocional. Também funciona melhor quando as lições em classe são coordenadas com o que se passa na casa das crianças. Muitos programas de alfabetização emocional incluem aulas especiais para pais, a fim de transmitir a eles o que seus filhos estão aprendendo, não apenas para complementar o que se dá na escola, mas para ajudar os pais que querem lidar mais efetivamente com a vida emocional de seus filhos. Assim, as crianças recebem mensagens consistentes sobre competência emocional em todas as áreas da vida. Nas escolas de New Haven, diz Tim Frever, diretor do programa de competência social, se os garotos se metem numa briga na lanchonete, são mandados a um colega mediador, que se senta com eles e soluciona o conflito com a mesma técnica de adoção de perspectiva que eles aprenderam na aula. Treinadores usam a técnica de solução de conflito no campo de esportes. Temos classes para pais sobre o uso desses métodos com as crianças em casa. Essas linhas paralelas de reforço das lições emocionais não apenas na sala de aula, mas também no pátio, não apenas na escola, mas também em casa são ideais. Isso implica interligar mais estreitamente a escola, os pais e a comunidade. Aumenta a probabilidade de que o que as crianças aprenderam nas classes de alfabetização emocional não ficará para trás na escola, mas será testado, praticado e afiado nos desafios reais da vida. Outra maneira como esse tipo de abordagem acarreta a reformulação das escolas é a criação de uma cultura universitária que faz dela uma comunidade envolvida, um lugar onde os alunos se sentem respeitados, cuidados e ligados aos colegas, professores e à própria escola. Por exemplo, as escolas em lugares como New Haven, onde as famílias se desintegram em ritmo acelerado, oferecem uma gama de programas que recrutam pessoas interessadas na comunidade para envolver-se com estudantes cuja vida familiar, na melhor das hipóteses, esteja sofrendo algum abalo. Nas escolas de New Haven, adultos responsáveis apresentam-se como voluntários para serem mentores, companheiros regulares de estudantes que estão falhando e têm poucos, quando têm, adultos protetores na vida familiar. Em suma, o projeto ideal dos programas de alfabetização emocional é começar cedo, ser apropriado à idade, cobrir todo o tempo de escolaridade e entremear os trabalhos na escola, em casa e na comunidade. Embora grande parte disso se encaixe tranquilamente em partes existentes do dia escolar, esses programas são uma grande mudança em qualquer currículo. Seria ingênuo não prever obstáculos para introduzir esses programas na escola. Muitos pais podem achar que a matéria, em si, é um campo muito pessoal para ser deixado a cargo da escola, que é melhor deixar essas coisas com os pais, um argumento que ganha crédito se os pais de fato se encarregarem desses assuntos e é menos convincente quando não o fazem. Os professores podem relutar em dedicar mais uma parte do dia escolar a assuntos que parecem não estar relacionados com o básico acadêmico. Alguns professores podem sentir-se muito pouco à vontade para ensinar esse tipo de matéria e todos precisarão de treinamento especial para fazê-lo. Também algumas crianças poderão resistir, sobretudo quando essas lições estão fora de sincronia com suas preocupações reais, ou senti-las como intromissoras imposições em sua intimidade. E depois ao dilema de manter a alta qualidade e providenciar para que os espertos comerciantes da educação não mascateiem programas de competência emocional ineptamente projetados, que repitam os desastres dos, digamos, mal concebidos cursos sobre drogas e gravidez na adolescência. Diante de todos esses obstáculos, por que nos damos o trabalho de tentar?
A alfabetização emocional faz alguma diferença. É o pesadelo de todo professor. Um dia, Tim Friver abriu o jornal local e leu que Lamont, um de seus ex-alunos favoritos, tinha recebido 9 tiros numa rua de New Haven e seu estado de saúde era crítico. Lamont tinha sido um dos líderes da escola, um enorme mais de 1,80 metros, e muito querido jogador de rugby. Sempre sorridente, lembra Friver. Naquele tempo, ele gostava de frequentar um clube de liderança que eu dirigia, onde jogava com as ideias num modelo de solução de problemas conhecido como SOX. A sigla é de Situation, Options, Consequência, Solutions, Situação, Opções, Consequência, Soluções, um método em 4 etapas. Dizer qual é a situação e como nos faz sentir. Pensar em nossas opções para solucionar o problema e quais podem ser suas consequências. Escolher uma solução e executá-la. Uma versão adulta do método do sinal de trânsito. Lamont, acrescentou Friver, adorava pensar em todas as formas imagináveis, mas potencialmente efetivas de lidar com os prementes dilemas da vida ginasial, tipo problemas com namoradas e como evitar brigas. Mas essas poucas lições pareceram faltar-lhe após o ginásio. Vagando pelas ruas num mar de pobreza, drogas e armas, Lamont, aos 26 anos, jazia num leito de hospital, envolto em bandagens. Ao correr para o hospital, Friver encontrou mal podendo falar, a mãe e a namorada amontoadas em cima dele. Vendo o antigo professor, Lamont chamou-o com um gesto para o lado da cama, e, quando Friver se curvou para ouvir, ele murmurou. Friver, quando eu sair daqui vou usar o método SOX. Ele fizera o ginásio de Ilhouse antes que se desse ali o curso de desenvolvimento social. A sua vida teria sido outra caso ele houvesse tido o benefício desse tipo de aprendizagem durante o tempo em que estivera na escola, como ocorre agora com as crianças das escolas públicas de New Haven. Tudo indica que sim, embora não se possa ter certeza. Como disse Tim Friver. Uma coisa está clara, o campo de provas para a solução de problemas sociais não é só a sala de aula, mas a lanchonete, as ruas, o lar. Vejam o depoimento de professores no programa de New Haven. Um conta que uma ex-aluna, ainda solteira, lhe procurou para dizer que com certeza já seria uma mãe solteira, se não tivesse aprendido a defender seus direitos em nossas aulas de desenvolvimento social. Outro professor lembra que o relacionamento de uma estudante com a mãe era tão ruim que as conversas das duas em geral acabavam em gritaria. Depois que a garota aprendeu a se acalmar e pensar antes de reagir, a mãe disse ao professor que agora podiam conversar sem brigas. Na escola Trope, uma aluna da 6ª série passou um bilhete para o professor de desenvolvimento social, a melhor amiga dela, dizia a nota, estava grávida, não tinha ninguém com quem conversar sobre o que fazer e estava pensando em suicídio, mas sabia que o professor ia se interessar. Um momento revelador ocorreu quando eu observava uma classe da 7ª série de desenvolvimento social numa escola de New Haven e o professor pediu que alguém falasse sobre uma desavença recente que tinha sido resolvida de forma positiva. Uma gordinha de 12 anos levantou a mão. Tinha uma garota que eu tinha como amiga, e aí uma pessoa me disse que ela queria brigar comigo. Disseram que ela ia me pegar na esquina depois da aula. Mas, em vez de enfrentar furiosa a outra menina, ela aplicara uma técnica aprendida na aula descobrir o que se passa antes de saltar a conclusões. Então, eu procurei a menina e perguntei por que ela tinha dito aquilo. E ela disse que nunca tinha dito. Por isso a gente nunca brigou. A história parece bastante inócua. Só que a garota que conta a história já tinha sido expulsa de outra escola por briga. Agredia primeiro e fazia as perguntas depois ou nem fazia. Para ela, abordar um suposto adversário de maneira construtiva,
em vez de partir imediatamente para um irado confronto, é uma vitória pequena, mas concreta. Talvez o sinal mais revelador do impacto causado pelas aulas de alfabetização emocional sejam os dados que me foram fornecidos pelo diretor da escola dessa menina de 12 anos. Uma regra inflexível ali é que as crianças surpreendidas brigando são suspensas. Mas, à medida que as aulas de alfabetização emocional se estenderam ao longo dos anos, verificou-se uma queda constante no número de suspensões. No ano passado, diz o diretor, houve 106 suspensões. Até agora este ano, estamos chegando em março, houve apenas 26. Há vantagens concretas. Mas, além dessas historinhas de vítimas melhoradas ou salvas, há a questão empírica da verdadeira importância das aulas de alfabetização emocional para aqueles que as tiveram. Os dados sugerem que, embora esses cursos não mudem ninguém da noite para o dia, à medida que as crianças avançam no currículo de série em série, verificam-se melhoras discerníveis no tom de uma escola e na perspectiva e nível de competência emocional das meninas e meninos que os fazem. Há muitas avaliações objetivas, as melhores das quais comparam alunos que participaram desses cursos com outros que não participaram, onde observadores independentes avaliam o comportamento das crianças. Outro método é identificar mudanças nos alunos antes e depois do treinamento, com base em medidas objetivas de seu comportamento, como o número de brigas no pátio e suspensões. O conjunto dessas avaliações sugere um generalizado proveito na competência social e emocional das crianças, em seu comportamento dentro e fora da escola e em sua capacidade de aprender. Ver detalhes no apêndice F. Autoconsciência emocional. Item melhora no reconhecimento e designação das próprias emoções. Item maior capacidade de entender as causas dos sentimentos. Item diferenciar sentimentos e atos. Controle de emoções. Item melhor tolerância à frustração e controle da raiva. Item menos ofensas verbais, brigas e perturbação na sala de aula. Item maior capacidade de expressar adequadamente a raiva, sem brigar. Item menos suspensões e expulsões. Item menos comportamento agressivo ou autodestrutivo. Item mais sentimentos positivos sobre si mesmo, a escola e a família. Item melhor no lidar com a tensão. Item menos solidão e ansiedade social. Canalizar produtivamente as emoções. Item melhor comunicabilidade. Item maior capacidade de se concentrar na tarefa imediata e prestar atenção. Item menor impulsividade, mais autocontrole. Item melhores notas nas provas. Empatia, ler emoções. Item maior capacidade de adotar a perspectiva do outro. Item melhor empatia e sensibilidade em relação aos sentimentos dos outros. Item melhor no ouvir os outros. Lidar com relacionamentos. Item maior capacidade de analisar e compreender relacionamentos. Item melhor na solução de conflitos e negociação de desacordos. Item melhor na solução de problemas em relacionamentos. Item mais assertivo e hábil no comunicar-se. Item mais benquisto, amistoso e envolvido com os colegas. Item mais procurado pelos colegas. Item mais preocupado e atencioso. Item mais pró-social e harmonioso em grupos. Item maior partilhamento, cooperação e prestatividade. Item mais democrático no lidar com os outros. Um item desta lista exige especial atenção. Os programas de alfabetização melhoram as notas de aproveitamento acadêmico das crianças e o desempenho na escola. Isso não é uma constatação isolada, repete-se muitas vezes nesses estudos. Numa época em que um grande número de crianças não é capaz de lidar com suas perturbações, de ouvir ou de se concentrar, frear um impulso, sentir-se responsável por seu trabalho ou se ligar na aprendizagem,
qualquer coisa que reforce essas aptidões ajudará na educação delas. Neste sentido, a alfabetização emocional aumenta a aptidão da escola para dar ensinamentos. Mesmo num tempo de retorno ao básico e cortes no orçamento, pode-se argumentar que esses programas ajudam a deter a maré de declínio educacional e dão suporte às escolas no cumprimento de sua missão principal e, portanto, o investimento vale a pena. Além dessas vantagens educacionais, os cursos parecem ajudar as crianças a melhor desempenhar seus papéis na vida, tornando-se melhores amigos, alunos, filhos e filhas e no futuro têm mais probabilidade de serem melhores maridos e esposas, trabalhadores e chefes, pais e cidadãos. Embora nem todo garoto ou garota venha a adquirir essas aptidões com igual êxito, na medida em que o fizerem estarão melhor por isso. Uma enchente leva todos os barcos, como diz Tim Freeve. Não apenas os garotos com problemas, mas todos os garotos podem lucrar com essas aptidões, são uma vacinação para toda a vida. Caráter, moralidade e as artes da democracia. Há uma palavra meio fora de moda para definir o conjunto de aptidões que a inteligência emocional representa: caráter. O caráter, escreve Amitai Etzioni, teórica social da Universidade de Washington, é o músculo psicológico necessário para a conduta moral. E o filósofo John Dewey diz que uma educação moral é mais poderosa quando as lições são ensinadas às crianças no curso de fatos reais, não apenas como lições abstratas. O modo da alfabetização emocional. Se o desenvolvimento do caráter é uma das bases das sociedades democráticas, pense em algumas das maneiras como a inteligência emocional as reforça. O princípio fundamental do caráter é a autodisciplina, a vida virtuosa, como têm observado os filósofos desde Aristóteles, se baseia no autocontrole. Uma pedra de toque que guarda afinidade com o caráter é a capacidade de motivar-se e orientar-se, seja ao fazer o dever de casa, concluir um trabalho ou levantar-se pela manhã. E, como vimos, a capacidade de adiar a satisfação e controlar e canalizar nossos impulsos para agir é uma aptidão emocional básica, que em outros tempos se chamava de força de vontade. Precisamos ter controle sobre nós mesmos, nossos apetites, nossas paixões para agir direito com os outros, observa Thomas Licona, quando escreve sobre educação do caráter. É preciso força de vontade para manter a emoção sob o controle da razão. A capacidade de pôr de lado nosso foco e impulsos autocêntricos tem vantagens sociais, abre o caminho para a empatia, para ouvir de fato, para adotar a perspectiva de outra pessoa. A empatia, como vimos, leva ao envolvimento, ao altruísmo e à piedade. Ver as coisas da perspectiva dos outros quebra estereótipos tendenciosos e, assim, gera tolerância e aceitação das diferenças. Essas aptidões são cada vez mais exigidas numa sociedade cada vez mais pluralística, permitindo que as pessoas convivam em respeito mútuo e criando a possibilidade do discurso público produtivo. São artes básicas da democracia. As escolas, observa Etzioni, têm um papel central no cultivo do caráter pela inculcação de autodisciplina e empatia, que por sua vez permitem um verdadeiro compromisso com valores cívicos e morais. Ao fazer isso, não basta pregar valores às crianças, é preciso praticá-los, o que acontece quando as crianças formam as aptidões emocionais e sociais essenciais. Nesse sentido, a alfabetização emocional anda de mãos dadas com a educação para ter caráter, desenvolvimento moral e cidadania. Uma última palavra. No momento em que concluo este livro, algumas perturbadoras notícias de jornais me chamam a atenção. Uma anuncia que as armas se tornaram a causa número 1 de morte nos Estados Unidos, superando os acidentes de carro. A segunda diz que, no ano passado, o percentual de homicídios subiu 3%. Particularmente perturbadora é a previsão nessa segunda matéria, de autoria de um criminologista, de que estamos vivendo numa calmaria,
porque o vendaval de crime virá na próxima década. Segundo o articulista, os assassinatos cometidos por adolescentes de até 14 e 15 anos estão em ascensão, e a essa faixa etária pertencem milhões de jovens. Na próxima década, esse grupo estará com 18 a 20 anos, idade em que a prática de crimes violentos é o auge de uma carreira criminosa. Os prenúncios estão no horizonte. Uma terceira matéria diz que, nos 4 anos entre 1988 e 1992, cifras do Departamento de Justiça mostram um salto de 68% no número de jovens acusados de assassinato, lesões corporais com agravantes, assalto e estupro, sendo que as lesões corporais aumentaram em 80%. Esses adolescentes são a primeira geração a ter não apenas armas, mas armas automáticas à sua inteira disposição, da mesma forma que a geração de seus pais foi a primeira a ter um grande acesso às drogas. O uso de armas por adolescentes implica que, se no passado as desavenças eram resolvidas na porrada, hoje podem tranquilamente ser resolvidas a tiros. E, observa um especialista, esses adolescentes não são muito bons nessa coisa de evitar brigas. Um dos motivos por que são tão ruins nessa aptidão básica para a vida, claro, é que como sociedade não tivemos a preocupação de garantir a todas as crianças o mínimo de competência para lidar com a raiva e para resolver conflitos de forma positiva, tampouco nos preocupamos em ensinar empatia, controle de impulso ou qualquer dos outros fundamentos da competência emocional. Deixando ao acaso a aprendizagem de lições emocionais, corremos o enorme risco de não aproveitar os momentos mais oportunos proporcionados pelo lento processo de maturação do cérebro para proporcionar às crianças o cultivo de um repertório emocional saudável. Apesar do grande interesse que têm os educadores na alfabetização emocional, esse gênero de treinamento é difícil de ser encontrado. A maioria dos professores, diretores e pais simplesmente nem sabe que eles existem. Os melhores modelos estão, em sua maioria, fora da corrente principal da educação, em algumas poucas escolas particulares e em poucas centenas de escolas públicas. Claro que nenhum programa, inclusive este de que falo, é solução para qualquer tipo de problema. Mas, em vista da crise que nós e nossos filhos estamos enfrentando das perspectivas alvissareiras trazidas pelos cursos de alfabetização emocional, devemos nos perguntar, não devíamos agora mesmo já estar ensinando a todas as crianças essas essencialíssimas aptidões para a vida? Se não for agora, quando será?